Olá, estou aqui novamente para fazer comentários precisos, comentários críticos sobre a realidade das coisas, né? E hoje eu quero comentar um tema e uma coisa menos pesada, uma energia menos pesada, pelo menos é o que a gente vai ver, né? Sobre o passado. Ah, lá vem de novo no passado. Não tem nada a ver com o passado pessimista, tá? Bom, eu quero comentar um pouco sobre uma coisa que eu tenho visto, que eu tenho sentido durante alguns certos momentos que eu tenho passado ultimamente, né? Então vamos lá, olha só. Esses dias eu peguei um Uber e tava andando pelo centro ali, indo em direção a um local. E aí eu vi aqueles estudantes, galera estudante, né? Pessoal de 15 até ali 16, 17 anos, esperando o ônibus, seja para ir pro trabalho, ou ir pra escola, ou ir pra um curso. E eu lembro, cara, eu lembro de mim naquela situação. Lembro claramente e não faz muito tempo, na verdade, né? Isso faz o quê? Em torno de 10, 8 anos atrás, que eu tava assim nessa rotina do estudante, né? Que corre. Com aquela mochila sempre nos braços e tal. E sem muito vislumbre do que seria o futuro, mano. Além dos meus 15, 16 anos, a ideia que eu tinha sobre o futuro era sempre uma ideia tipo assim, não era muito preocupado, assim, eu não era muito preocupado. Ao mesmo tempo que eu era um cara que ficava receoso de algumas coisas. Por exemplo, eu nunca fui um cara eu nunca me considerei ser um cara de muitas habilidades, ou de ter uma habilidade muito top, né? Eu fazia várias coisas, tinha vários hobbies, dançava, pintava, desenhava, editava, gravava, escrevia, lia, jogava. Então tinha muitos hobbies diferentes e várias coisas diferentes que eu fazia e que eu não era exatamente bom em nenhuma delas, né? Aquela história. Quem é bom em muitas coisas não é bom em nada, no final das contas, né? E aí, até aí tudo bem, né? Vários hobbies, na adolescência normal, tem várias coisas pra fazer e tal. Mas eu pensava assim, mano, como que eu ia. Com o que eu vou trabalhar no futuro, né? Essa era uma maior preocupação minha, porque eu não era bom em nada, não me via em nada, né? Bom, a questão nem é muito essa, mas pra comentar como era a minha mente daquela época. Bom, o que acontece? Eu lembro claramente, assim, de fazer... Eu fazia curso técnico. Teve uma época que eu estava fazendo curso técnico, fazendo jovem aprendiz e estudando. Então, eu estudava de manhã, ia até ali meio-dia e pouca. Aí eu ia pro jovem aprendiz, que ia até umas 5 e pouca da tarde. E ainda depois da escola, desse cursinho ali, que era tipo um jovem aprendiz, era tipo um cursinho, na verdade, né? Ainda fazia mais o curso técnico, né? Que aos sábados, pelo menos sábado sim e sábado não, eu tinha que comparecer lá no local do curso técnico, que era o saudoso Senai, né? Grande Senai aí, que eu tenho péssimas lembranças desse lugar, né? E bom, o que acontece? Tinha aquela rotina toda, né? Pá, e pegar ônibus, sempre morei em locais longe, então a maioria das vezes, na maioria dos anos da minha vida, eu tive que pegar ônibus para ir para todos os lugares. Então eu peguei ônibus muito na minha vida, muito ônibus. O clássico Esmeralda Flamengo. Esse aí era o mais top dos ônibus, mano. Mano, era aquela rotina, né? Sentava, olhava a vida passar, pensava assim, pô, mano, o que será de mim no futuro, né? O que eu tô fazendo da vida? Eu achava que naquela época as coisas eram muito complicadas, né? Tem que fazer provas. Era aquela pressão de fazer provas, atividades escolares e tal. Como se fosse uma coisa assim, mas Deus livre, se eu não passar, a minha vida acabou, mano. Não, se eu não fizer o Enem, se eu tirar uma boa nota, fizer uma faculdade. Depois, inclusive, consegui fazer a faculdade através do Enem e tal. Mesmo que a minha nota tenha sido bem ruim, mas eu dei uma sorte. Isso aí eu vou admitir, dei um pouco de sorte em conseguir a vaga lá no ProUni, né? Tive que fazer ProUni. Aí, pô, né? E mesmo assim, mano, eu sempre. A ideia que se passava, que eu tinha, pelo menos pra mim, era que, meu Deus, aquilo ali é a coisa mais difícil do mundo. Depois é só arrumar um empreguinho de boa, pra ficar fazendo empreguinho e conquistando as coisinhas e tal, já era. Só que não, mano. Só que não, o estudante, na verdade, tem uma vida muito tranquila, mano. Quando eu olho pra trás, eu pensei, mano, eu queria só ter o meu teminha pra fazer e já era, e ficar o dia todo de bobeira, mano. Ou então fazer um curso, bem despreocupado, porque daí eu não tenho preocupação de ser um jovem adulto, ou de ser um adulto, de ter que pagar contas, de ter que me importar com as contas. Então, ali até certa idade, o máximo que eu pagava era uma conta de celular que eu tinha. Já que meu celular era muito pouco, jovem aprendiz. Então, eu só pagava um celular basicamente, comprava umas besteiras na rua, e era isso, né? Eu devia ter juntado um pouco mais de dinheiro, mas era tão pouco, mano, que não ia ter feito diferença nenhuma se eu tivesse juntado, na real. Mesmo assim, ainda consegui comprar meu computador e tal, com o pouco que me sobrou, né? E, cara, até aí, né, eu pensava assim, pô, mano, difícil pra caralho e tal. Aquela pressão, aquela coisa toda.
E, mano, quando eu entrei no mundo do trabalho, eu tive poucas experiências de trabalho. A última que eu tive agora foi de quase 5 anos, que eu fiquei numa fábrica. Mano, lá eu vi como a vida é chata, mano. Como a vida consegue ser chata. Lá tu não aprende mais nada, tu não desenvolve mais nada, pelo menos naquele âmbito ali, daquela empresa, daquela fábrica. Se é em outras, beleza, tu evolui, tu aumenta de cargo, tu aprende coisas novas. E eu até aprendi umas coisas ou outra, né? Mas chega um momento que se torna padrão, se torna uma rotina, mano. Todos os dias, por mais de 5 anos ali, tendo que ver as mesmas caras, as mesmas pessoas, e a gente não vai entrando na questão de, mas o que você fez pra mudar isso? Você tentou sair desse emprego pra um outro melhor? Você estava estudando? Sim, estudei, sim, tentei. Mas enfim, mano, acaba que o brasileiro normal, o CLT normal, vai ficando preso, tá ligado? Naquela situação ali. Vai ficando preso. Né? Até o momento que agora finalmente eu me libertei. Estou aí desempregado e tentando fazer qualquer coisa da vida. De preferência na internet. Mas enquanto isso está apenas rumando, né? Está apenas indo, está em progresso, ainda estamos aqui falando sobre isso, fazendo esse vídeo aqui. E, mano, a questão de, tipo assim, parece que sempre quanto mais. Aí tu trabalha. Mano, existiam momentos do trabalho, nesses anos, de 5 anos de trabalho, tinha momentos que eu tava bem de boa, momentos que eu tava tranquilo, momentos que, tipo assim, podia passar o mês todo, mano, passava de boa, mano, não me estressava tanto no serviço, sabe? Mas de uns anos pra cá, dos últimos 2, 3 anos pra cá, ele se tornou insuportável. As mesmas pessoas, os mesmos problemas, e não se resolve, não importa se tu quer resolver, se tu quer ajudar, sabe? Aí começa a criar umas ladainhas que não existiam antes, pessoas começam a ficar contra ti, inveja, começa a ficar um ambiente pesado, mano. E eu nunca tinha ligado pra isso até então. Eu só queria fazer o meu e ir pra casa, mano. Mas nem isso mais tava dando pra fazer. Porque eu não podia só ficar quieto. Eu tinha. As bombas, elas caíam em mim igual. Independente se eu podia ser o cara mais otimista, mais positivo, né? Se não me atinge. Não, sou eu que controlo o que o mundo me dá. Vai te fuder, cara. Para com essa porra. E me dava raiva, porque tinha uns caras lá. Os caras muito parceria. Mas, mano, quando os caras vêm com essa conversa, tipo assim, cara, é tu que tem que lidar e tal. E tudo bem, mano. Eu tento ter o maior controle emocional possível do mundo, mano. Eu sou o cara mais empático que existe, que eu me conheço. De todas as pessoas que eu conheço, eu sou o cara que tem mais empatia desse mundo. Porque o que eu já fiz pelos outros, me botar no lugar dos outros. E eu nunca vi ninguém se botar no meu lugar, mano. A não ser as pessoas que estão comigo até hoje aí, né? No caso, só a minha mulher mesmo. É muito fácil tu querer dar boas dicas e falar assim, não, mas só tu ser positivo, só tu ser otimista e tal. Quando a tua vida tá indo bem, quando a tua vida tá indo uma merda, tu não quer ouvir esse tipo de coisa. Tá ligado? Então, esse tipo de coisinha, assim, tudo ia arrumando pra tornar esse ambiente de trabalho uma bagunça. Tá, eu saí um pouco aqui do assunto principal. Saí. Eu sempre vou fazer isso, tá? Porque a minha mente é muito louca. Tô sempre pensando em mil coisas, né, mano? Que bosta. Não consigo aquietar a mente. Talvez esses vídeos aqui sejam uma forma de aquietar a mente um pouco. Mas, só pra resumir, o trabalho se tornou um caos mental, um caos na minha vida ali. Pelo menos naquele lugar ali. Não sei, quando veio outro seja bom, né? Quando veio foi uma experiência ruim que eu tive e que eu acabei tendo nos últimos anos. Mas o engraçado é que eu achava, mano, que era bem pior na época da escola. Como é que pode, né, mano? A gente achar que aqueles eram os piores momentos. Pensar assim, nunca vai acabar essa escola desgraçada. Mas pelo menos a escola, ela tinha uma data de validade. Um dia ela ia acabar. O curso, um dia ele ia acabar. Agora o trabalho não, mano. O trabalho talvez nunca acabe. Talvez tenha que trabalhar até morrer. Tá ligado? Mas esse teu pensamento vai tomar no teu cu. Antes que tu fale, vai tomar no teu cu. É isso que eu te recomendo, tá? Se tu vem com esse papinho aí, não quero ouvir esse papinho de nada. Não quero ouvir. Ninguém tá falando nada pra mim. Tive um nível de louco que o cara tá. O cara tá discutindo com a câmera, mano. Tô discutindo com uma câmera e supondo que alguém está me respondendo contra o que eu estou falando. Ai, cara, que loucura mesmo. Mas vamos voltar aqui? Aí eu pensei, mano, olha que engraçado. Eu pensei, mano, dá vontade de estar naquele lugar daquele garoto ali. Tá lá esperando um ônibus, ele vai pra casa, vai tomar um Nescau, comer um pão, olhar uma série, jogar um LOL. Amanhã ele tem escola, tem um curso e já era. Ele não tá preocupado em pagar conta, ele não tá empregado em ficar sem casa. Claro, tem outros vários problemas. Eu, nessa época, por mais que eu não estivesse preocupado com essas coisas vinham. Essas preocupações eram indiretamente chegadas até mim. Nossa, eu me embolei todo, né? De forma indireta, elas chegavam até mim através dos meus pais, porque eles sempre tiveram com problemas financeiros. Não vão conseguir pagar o aluguel esse mês. Vão ter que mudar de casa. Aí vem toda aquela preocupação e as brigas deles e tal. Então, assim, nunca tava em paz também. Se você é jovem aí e tá passando por
esse momento, essa parte aí, dessa fase da vida, e seus pais estão tranquilos, mano, tem casa própria, seus pais te tratam super bem, tá tudo certo aí e tal. Mano, você tem que dar graças a Deus, mano. Dar graças a Deus. Que você tá no auge aí do paraíso. Então, mano, eu fico pensando, mano, eu queria estar naquela fase de novo, assim, de ficar de boa, faz o meu, faz a aulinha ali, pai. Nem era tão difícil. Era só estudar um pouquinho, tá ligado? Nem era difícil. Às vezes eu pensava assim, caralho, que puta coisa chata do caralho, difícil pra cacete. E nem era, mano, tá ligado? Era só fazer, mano, só estudar. Realmente não era tão difícil. Hoje não, hoje tu tem que fazer 300 cursos, 300 faculdades, pra talvez conseguir uma vaguinha que ganha 2.200 ali numa firma, pra daí escalonar, se é que tu vai conseguir fazer isso. Então, assim, cara, que chato, né? Por que nós, seres humanos, nos desenvolvemos ao ponto de ter que ficar dependendo disso pra viver, mano? Tem que pagar pra viver, mano. Que merda, né?